Você já pediu um sinal para Deus e ficou assim só esperando? Ele quer muito além do que te dar apenas uma resposta. Ele quer ter um relacionamento com você. Ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo é o nosso objetivo como seres humanos, para que possamos cumprir o nosso propósito de vida sendo obediente aos planos que Ele tem para cada um de nós. Porém, a pergunta que certamente você está se fazendo aí agora ou já fez algum dia é como saber quando é a voz de Deus? Fica comigo até o final, porque hoje a sua fé ela pode dar um passo definitivo rumo a essa resposta. Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas vive confusa tentando entender o que Deus quer de verdade? Outras já vivem a própria vontade, disfarçada de resposta espiritual. A verdade é que tem muitas vozes dentro da nossa mente, mas somente uma deveria ser ouvida, que é justamente a voz de Deus. Mas como discernir entre o que é dele e o que é de nós? Ou melhor, o que é da nossa alma, o que vem da nossa mente? Está lá na palavra. Jesus disse em João 10, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Isso significa que a voz de Deus ela é acessível a quem tem relacionamento verdadeiro com Ele. Mas também significa que a voz de Deus ela não compete com os barulhos de outras vozes. Ela é conhecida por quem anda com Ele, por quem tem intimidade com Ele. E eu já dei um exemplo aqui outras vezes, em outras mensagens, e é um exemplo muito simples, mas que traz muita clareza sobre isso. Se você estiver em um lugar onde tem uma aglomeração considerável de pessoas, como um shopping, por exemplo, e lá você ouve uma pessoa chamando por você, chamando pelo seu nome. Se for uma pessoa que você tem intimidade, você logo vai reconhecer a voz dela e vai saber até mesmo quem é, sem ao menos vê-la. E essa pessoa dirá assim, tô aqui. Aí você sabe que ela tá te chamando, mas você não sabe onde ela tá. Aí ela começa a te orientar e você, sem medo, vai seguir as orientações até chegar nela. Sabe por quê? Porque ela é uma pessoa que você tem intimidade e, consequentemente, você confia. É ou não é assim? E é assim com a voz de Deus também. Só que a verdade é que muita gente quer ouvir a voz de Deus, mas não quer conhecê-lo. Quer a resposta rápida, o sinal místico, o sim ou não sobre decisões a serem tomadas, mas ignora a base que é o relacionamento com Ele. Você já viu alguém entender um olhar sem ter intimidade? Eu me lembro quando era criança. Só o olhar da minha mãe já me dizia muitas vezes que ela estava me chamando a atenção. E eu logo corrigia, porque eu não queria tomar um beliscão ali naquela hora. E ali naquela situação a gente se entendia, porque a gente tinha intimidade, nós tínhamos convivência. Assim também é com Deus. Você só reconhece a voz de quem você ouve todos os dias quando você tem intimidade, quando você tem relacionamento. Então, se você quer reconhecer a voz de Deus, é necessário você se tornar uma pessoa amiga dele, orando diariamente. E não é sobre quantidade, é sobre constância. Orar é você conversar com Deus como se estivesse conversando com um amigo mesmo, um amigo íntimo, aqui, amigos, humanos aqui na Terra. Somado à oração, é necessário também ler a palavra dele, que está na Bíblia Sagrada. É como se fosse a nossa bússola, o nosso GPS. E por fim, nós precisamos obedecer aquilo que já sabemos que precisa ser feito. Deus não fala com quem não pratica o que Ele já falou. Aí você talvez está me perguntando assim, mas Alessandra, como que
Eu sei o que Deus já falou para nós fazermos. Está lá em Êxodo, no capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome de Deus em vão. Honrar pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não tenha inveja. Todos esses mandamentos foram ditos por Deus. E vamos confessar, fala a verdade. A maioria deles nós já sabemos desde criança. Outros, é claro, nós passamos a ter um entendimento inclusive espiritual, à medida em que vamos nos relacionando com Deus. Mas essa é a base. Deus não vai competir com o barulho das suas emoções, nem com o desespero dos seus impulsos. Deus quer te conduzir através do Espírito Santo, mas antes Ele quer caminhar com você. Você tem que escutar. Você tem escutado muitas vozes? A voz da sua consciência ferida, a voz do medo, a voz do passado, a voz da escassez, a voz do trauma. Deus quer te libertar hoje dessas vozes para que você aprenda a discernir a única voz que realmente importa. A voz que te criou, a voz que te conhece, a voz que te ama, a voz que te chama. Mas isso só vai acontecer quando ele deixar de ser um recurso de emergência e passar a ser o centro da sua rotina. A voz de Deus, ela não se impõe, ela se revela a quem o busca. Amém? Portanto, vamos orar? Vamos colocar em prática o que aprendemos hoje? Feche seus olhos. Senhor, hoje eu quero calar todas as vozes que não vêm de Ti. Quero pedir perdão por todas as vezes que eu busquei um sinal, mas não busquei a Tua presença. Eu te peço, nos ensina a Te ouvir, a Te conhecer, a cada vez mais a caminhar contigo. Nos dê fome da Tua palavra, disciplina para Te buscar e maturidade para Te obedecer. Que venhamos a reconhecer a Tua voz no meio das distrações e que a nossa vida seja um reflexo de alguém que caminha com o Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E nós, voluntários aqui do Colo do Pai, estamos cada vez mais empenhados, buscando cada vez mais um entendimento e discernimento sobre o que nós podemos fazer para auxiliar cada um de vocês que recebem diariamente os devocionais através das mensagens, que tanto têm transformado e impactado vidas. Mensagens que muitas vezes são respostas de orações que você tem feito para Deus. Por isso, faça parte do grupo oficial do WhatsApp do Colo do Pai. Lá você receberá diariamente as mensagens que são postadas aqui no nosso canal. Acesse também o site www.colodopai.org e envie lá o seu testemunho, porque a sua história ela poderá ser voz de Deus na vida de outras pessoas também. Combinado? Faça isso. E então hoje eu fico por aqui, mas amanhã eu te espero novamente aqui no Colo do Pai, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.